Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Meus irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, mais uma vez mais, poder fazer menção da sua palavra nessa noite. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero externar a minha alegria a este Deus maravilhoso, pela vida do pastor Carlos. Que Deus continue abençoando a sua vida e a todos vocês que vieram nessa noite adorar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quantos creem que Deus tem uma palavra para vocês aqui? Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro do primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo de número 6. Segundo livro, desculpa. Segundo livro do profeta Samuel. Glória a Deus. Capítulo de número 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para ajudar, para buscar a arca de Deus. Repita comigo: a arca de Deus. Sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Levaram a arca de Deus em uma carroça. Em outras traduções está escrito carro novo. E a levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduzia o carro com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas ia cantando e dançando. Ia cantando e ia dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus. Uzá esticou o braço para segurar a arca de Deus. E o Senhor matou Uzá. Tome o assento, por gentileza. Amados, estamos diante de um texto esse muito conhecido, que vai falar a história de dois grandes personagens que marcou a história de uma nação cujo nome é Israel.
Esses dois personagens, chamado Saul, o primeiro, que se tornou o primeiro rei de Israel. O segundo rei foi o rei Davi. Haja vista que no reinado de Saul, Saul não se importou em nenhum momento em recuperar a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do ciúme de Deus. Essa arca era um caixote, toda de ouro, avaliada em milhões de reais na época. Eu estou dizendo que a qualidade do ouro que havia na arca da aliança era ouro maciço, batido. E essa arca representava a presença real de Deus no meio do povo. Só que a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 2, do versículo de número 34 de Samuel, que veio um profeta, um homem de Deus, profetizando contra a casa do sacerdote Eli. Esse profeta veio com a incumbência, dizendo que o braço seria quebrado e que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, cairia no campo, morreria num só dia. Por quê? Porque esses dois filhos de Eli, eles eram sacerdotes perante o Senhor, cuidava das coisas de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial. Eles eram homens adúlteros, homens prepotentes, homens arrogantes, ladrões, que roubavam a oferta da casa de Deus, homens que se prostituíam nas escadarias do templo. Só que eles eram sacerdotes, e Deus disse que iria matá-los. Deus disse que iria matá-los, e isso se cumpriu no dia que houve uma batalha travada entre a nação filistia contra a nação de Israel. Travaram-se a batalha, e a Bíblia diz que Ofni e Finéias carregaram uma responsabilidade. Eles foram para a guerra. Só que na guerra eles clamaram, dizendo: traz a arca da aliança, porque a arca representava proteção, presença de Deus. Diante dos seus inimigos, Deus dava vitória. Só que eles perderam, eles tombaram. Com a arca ele achava
que iria vencer, que eles iam ser vitoriosos. Só que a Bíblia vai dizer que eles morreram. Os filisteus pegaram a arca e levaram para Dagom, para a sua cidade. Só que me chama a atenção é que quando os filisteus levaram a arca, eles prepararam a carroça e prepararam os seus bois e levaram a arca. Só que quando chega na cidade, a Bíblia diz que Deus fere todo mundo nessa cidade, cometido com hemorroida, tumores, melhor dizendo. A Bíblia diz que eles ficaram assustados, atemorizados, dizendo: o que é que está vendo? Que barulho é este? Que terror é este que esse Deus dessa arca está cometendo? Não vai ficar muito tempo aqui. 7 meses ficou a arca. Só que o temor dos inimigos entraram e eles disseram: o que iremos fazer? Chama os profetas de Baal, chama os feiticeiros, chama os mágicos, e iremos consultá-lo para ver o que iremos fazer. A Bíblia diz que um deles disseram: olha, faça 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, representando o Deus dele, o Deus dos filisteus. A Bíblia diz que agora eles pegaram a oferta, além dos ouro, eles pegaram 2 bois, 2 vacas virgem, e colocaram na carroça e levaram para um lugar chamado Bet-Semes, aonde estava Josué, juntamente com seus povos. A Bíblia diz que a arca chega e eles se alegram. Só que o que me chama a atenção é que ainda Davi não havia reinado. Davi ainda não era rei de Israel. Saul reina sem a presença de Deus. Saul reina sem a arca da aliança. Querido, não existe vitória se você não tiver com a presença de Deus. Observe que o declínio espiritual, quando a arca estava na casa de Dagom, Saul reina sem a presença de Deus. Ora, quando Davi se torna rei de Israel, capítulo 6, a Bíblia diz que Davi, ele ajunta 30.000 homens, guerreiros, para buscar a arca da aliança. Atitude fenomenal, porque ele vai procurar buscar a arca da aliança. Ele está preocupado com a presença de Deus. Ele só queria a presença de Deus no meio do seu povo. É muito bom você estar em um lugar que você sente a presença de Deus. É muito bom. Quando você vai em um lugar, você sente o prazer de estar no lugar.
Davi, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Isso é prazer de estar na presença de Deus. Agora, por que Davi vai ajuntar 30 mil guerreiros para ir resgatar a arca? Por quê? Porque a arca simbolizava Deus no meio do seu povo. Só que a atitude de Davi é uma atitude boa. Só que me chamou a atenção aqui dentro desse texto é que 30 mil homens, juntamente com Abinadab, juntamente com seus 2 filhos, nenhum deles tiveram a audácia, a coragem, a autoridade de dizer: Davi, está errado. Da forma que você quer pegar a arca, está errado. Aleluia. Aleluia. Davi vai cometer erros gravíssimos dentro desse texto. O primeiro erro de Davi é esse: ele não procurou saber do mais experiente como se deveria levar a arca. Quando você não ouve, quando você não recebe conselhos, não obedece conselho de alguém que é experiente, superior a você, se prepare, porque você vai quebrar a cara. Está dando para dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Porque Davi é rei de Israel. Davi, ele estava no reinado. Já viu aquele ditado? Quem manda pode. Quem manda pode. Ele pode todas as coisas, porque ele está no reinado. Ele está no trono. Só que dentro desses 32, Denis, pastor Carlos, pastor José, ele sabia dos rituais. Porque só quem podia levar a arca da aliança era sacerdote da linhagem dos coatitas. A Bíblia vai dizer que ele chama Abinadab e chama os 2 filhos dele, inexperiente, jovens, que não era da linhagem dos coatitas. Atitude boa, sim, mas de forma errada. Tem gente fazendo as coisas parecendo ser certa, mas as coisas estão de forma errada. Aleluia. Ele vai. Só que Davi comete o segundo erro. Ele vai dizer para Abinadab: prepare um carro novo. E prepare 2 vacas. E coloque a arca da aliança em cima do carro. Aleluia. Ele vai cometer o segundo erro. Que erro é esse? Ele copiou o modelo dos filisteus. Aleluia. Está entendendo, não? Você não pode ser modelo do mundo. Você tem que ser modelo de Jesus. Você não tem que fazer o que o mundo faz. Você tem que fazer no parâmetro de Deus o que Deus está designando você fazer. Aleluia. Diga para quem está ao teu lado: você não é do mundo. Aleluia. Ele vai copiar o modelo que os filisteus fizeram, Marcelo. Só que a Bíblia vai dizer que Davi dá ordem e eles acatam, porque ele era rei. Então tinha que obedecer o rei. Só que no momento
que a carroça e os bois estão andando, o texto é categórico em dizer que atrás da arca da aliança, Davi convoca pessoas erradas para tocar símbolos, tocar pífaro, tocar harpa. Aleluia. A festa está pegando no centro. Por quê? Porque o povo está alegre por causa da arca da aliança. O povo está dançando, Davi está bailando, Davi está empolgado. Aleluia. Parece que eu estou vendo Davi. A arca da aliança vai para Jerusalém. A arca da aliança, a presença de Deus vai para Jerusalém. E Deus está lá do trono dizendo: está errado, vocês estão fazendo de forma errada. O texto vai dizer que os bois começaram a tropeçar. Você sabe a história. A arca está prestes a cair e matar todo mundo. A Bíblia diz que Uzá, aleluia, ele era levita, mas ele era jovem. O seu irmão Aiô também era jovem. E de repente o texto vai dizer que a arca está para cair e ele mete a mão na arca e Deus fulmina ele. Por que Deus fulmina Uzá? Porque ele tocou na arca? Não. Aleluia. Porque ele tocou na arca? Não. Tem gente que diz isso porque ele tocou. Não. Foi por causa da atitude de Davi. A atitude do líder é reflexo dos seus discipulados. Aleluia. Se o líder for exemplo de caráter de crente, todo o seu discipulado será crente. E de repente Uzá morre. Porque o texto vai dizer: e acendeu-se a ira de Deus sobre Uzá. O tema que eu quero falar nessa noite é: ainda é tempo de consertar o que nós fizemos errado. Diga para quem está ao teu lado: ainda tem tempo para consertar aquilo que você fez errado. Aleluia. Tem gente fazendo a coisa errada, dizendo que está certo. Aleluia. Tem gente com a presença de Deus, pensando que está fazendo a coisa certa e está fazendo a coisa errada. Erros que ele comete é grave. Ele não sacrificou ao Senhor. Capítulo 3 de Josué vai dizer como se deveria levar a arca da aliança. Isso aqui é sério. A arca representa a presença de Deus em nós. E como é que você e nós estamos levando a presença de Deus? Não é uma mensagem para você glorificar. É uma mensagem para você pensar que ainda você pode consertar o que você fez de errado. Ele não sacrificou ao Senhor. Eles não se santificaram. Porque além de levar o sacrifício, você tem que se santificar. Aleluia. Já viu pessoas que estão doentes e não reconhecem que está doente? Já viu pessoas que estão indo para o abismo e diz que não está indo para o abismo? Você já viu pessoas
desobediente à voz de Deus. Deus está dizendo: vou levar, vou matar, vou fazer. E ele está dizendo: não vai matar, não vai levar. Porque eu tenho a presença de Deus, querido, para com isso. Aleluia. O juízo de Deus é inevitável quando a taça da ira enche. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que esse erro foi gravíssimo. Porque quando Uzá está morto, Jean, Uzá morreu e Aiô ficou vivo. Não poderia matar o outro, porque estava levando a arca também. Porque Aiô ficou. Aí Deus pela madrugada palestrou comigo. Ainda tem alguém que vai ficar vivo para pensar, aleluia, para refletir, que com Deus ninguém brinca. Aleluia. Diga para quem está ao teu lado: com Deus ninguém brinca. Aleluia. Deus é amor e Deus é justiça. Aleluia. Eu falei: Deus, por que o Senhor me deu essa palavra? Aí Deus falou para mim: meu filho, tem muita gente levando a minha presença de forma errada. Tem muita gente cantando, pregando com a minha presença, mas está todo errado diante do altar de Deus. Aleluia. Ontem eu ministrava em uma sede que Deus falou para mim: é palavra de juízo. E o povo estava atento. O povo não glorificava. E Deus falou: meu filho, o povo está insensível à minha voz. O povo não quer ser tratado. O povo não quer ser confrontado. O povo está brincando com a minha presença. Ofni ficou apavorado, dizendo: traz a arca, porque Deus vai me dar vitória na batalha. E o texto vai dizer, Denis, que 30.000 caíram naquele dia. Tem hora que a presença de Deus não é suficiente. Tem hora que a presença de Deus não é suficiente. Porque Deus não pode compactuar com o meu erro. Deus não pode ser meu parceiro se eu estou andando de forma errada. Ei, querido, eu quero profetizar uma mensagem rima da parte de Deus. Deus vai começar a sacudir a videira e muitos vão cair. Aleluia. Ainda há tempo de consertar o que a gente fez de errado. Porque se você não errou, porque você não é desse planeta. Se você nunca pecou, você não é desse planeta, você é anjo. Aleluia. E Deus não trabalha com anjos. Deus trabalha com barro quebrantado diante da presença dele. Aleluia. E o texto vai dizer, Josué capítulo 3, tinha que levar a arca sobre os ombros. Aleluia. E tinha que dar 6 passos, missionária Roberta. E depois sacrificava ao Senhor. E ninguém teve coragem de falar a Davi. Oh glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Oh remaia calamachúria calamachúria. Glória a Deus. O texto é categórico em dizer: em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. Se você está vendo que o teu companheiro, a tua companheira está caindo, você tem que dar a mão e dizer: sai desse buraco, porque você vai cair. Aleluia.
Ele não sacrificou ao Senhor. Ele colocou pessoas achando que eram pessoas certas, mas colocou pessoas erradas. Que é isso, Denis? É porque Uzá morre e Davi se ira. Olha só, Davi, mesmo fazendo errado, ele fica chateado com Deus. Ele vai dizer: Senhor, tu matou Uzá. Uzá era sacerdote, Uzá era levita. E por que tu matou? Deus não deve explicação a ninguém. Deus gosta de tudo certo na hora certa. Deus gosta de tudo certo, porque Ele é transparente, tem que jogar limpo na presença de Deus. Eu sei que tem gente entendendo aqui o que Deus está falando. Deus não chama ator e nem atriz, Deus chama profetas. Tem gente no altar que é ator. Tem gente no altar que está fazendo um papel daquilo que ele não é. Aleluia. Mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece a nossa alma. Ele conhece os nossos passos. Orai, Joremahaya. Levanta a tua mão, porque eu estou sentindo que você não quer glorificar, mas glorifique a si mesmo. Aleluia. Porque se fosse chave de porta, vocês glorificavam. Se fosse o profeta do fogo, você estava adorando a Deus agora. Tem hora que Deus nos cerca. Tem hora que Deus nos dá corda, Gilberto, para ver aonde a gente vai. Mas depois Ele puxa, Marinho. Aleluia. Aleluia. O texto vai dizer que a arca vai para a casa de Obed-edom. É interessante isso, que dentro da casa de Abinadab a arca ficou quantos anos? 20 anos. E nada aconteceu. Na casa de Obed-edom ficou 3 meses e ele foi abençoado. Ah, Jeová. Tem gente, tem gente que já entrou em alguns lugares que você acha que a presença de Deus está lá, mas não está. Você não sente nada. É o culto frio, pessoas frias. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não está mais. Ei, querido, aonde há a presença de Deus, tem que ter santidade ao Senhor. A presença de Deus habita aonde tem santidade. Aleluia. Pega na mão do seu irmão e diga para ele: Deus está procurando pessoas que busquem a sua santidade. Orai kalamashura bakalabacheia urimikandarabacheia. Aleluia. É tempo de buscar a Deus. É tempo de dobrar os joelhos. É tempo de abraçar. É tempo de levantar de madrugada e pagar o preço na oração. Kalaia maia jeia. Aleluia. Quando a arca fica na casa de Obed-edom 3 meses, o texto vai dizer, pastor Carlos, que a casa de Obed-edom é abençoada. Davi se preocupa. Davi fica preocupado, dizendo: tem que ficar aqui em Jerusalém. Certo, tinha que ir para Jerusalém. Só que Deus tem os seus propósitos. Você tem um propósito e Deus tem outro. Você tem um pensamento e Deus tem outro. Aleluia. Você trilha um caminho e Deus trilha outro. Ai, camaia, cheia. Você quer ir para a direita e Deus está dizendo: é esquerda. Você quer ir para o vale e Deus está dizendo: é para o monte. Você quer ir para o monte e Deus está dizendo: é vale.
Levanta a tua mão por gentileza. Aleluia, você que está me assistindo. Deus ainda está no domínio. Deus ainda está no poder. Deus ainda está no trono. Deus ainda controla o universo com a sua mão. Ele tem poder. Ele tem poder. Deus ainda mata no tempo da graça. E mata brincando, mata bonito. Alaia, calamachúria. Leia, maia, come, rácia. Aleluia. Deus dá corda para ver aonde a gente vai. Aí você fica perguntando: mas por que fulano está assim, ciclano está assim, e ainda prega, ainda canta? Não se preocupe com isso. Porque Deus não se impressiona com o meu talento, com a minha oratória. Aleluia. Deus quer saber do meu caráter. Deus quer me saber da minha conduta cristã. Deus quer saber aonde eu estou andando e com quem eu estou andando. Aleluia. Deus quer saber, aleluia, da tua amizade. Deus quer saber do teu relacionamento com Ele. Aleluia. 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 Duro é esta palavra, né? Jesus também pregou duro. E os discípulos disseram: duro foi esse discurso. Aí um deles disseram: duro foi esse discurso. Jesus falou: você não quer ir também não? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Deus está repreendendo a igreja nesta noite porque Ele ama a igreja. Deus está exortando a igreja porque Ele ama esta igreja. Deus está me exortando porque Ele não quer que eu vá para o inferno. Aleluia. Diga comigo: vamos consertar. Não, fala mais alto: vamos consertar. Aleluia. Vamos consertar? Capítulo 15. Primeiro livro das Crônicas. Davi fica chateado um pouco. Porque é assim, né? Quando o pai bate no filho, o filho fica chateado. Um pouco de tempo. Só que depois o filho cai nos braços do pai. Está vendo essa criança aqui, Davi? Você bate nele agora. Se eu chamar ele a atenção aqui e amanhã chegar vendendo bala, ele vai até mim e pegar as balas. E ele me viu, subiu, olhou para mim e riu. Só que hoje eu não trouxe bala. Aí você pode. Essa criança pode passar desapercebido. Mas quando você já é adulto, o negócio fica mais embaixo. Você está fazendo errado. E Deus está dizendo: cuidado. Sabe por que eu estou falando isso? Que eu sou testemunha ocular de um assassinato dentro da minha casa. Aleluia. Oramaia candaraia. Meu irmão, crente, saiu da cadeia, crente fervoroso. Saiu da Lemos de Brito, 4 meses, 5 meses. E eu pregava na praça com um poder. E ele dizia: eu quero ser igual a você. Eu disse: quem tem chamada, sim. Mas você não tem chamada para fazer isso. E ele começou. Os poderes das trevas o achou. Sem preparo. Sem buscar a face de Deus, o crente cai. O que tem de crente baleado na batalha. O que tem de crente machucado na batalha. Mas hoje o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nessa noite que Ele vai renovar a tua força e você não vai cair. Pega na mão dele e diga: você não vai cair. Porque o poder de Deus vai possuir você nesta noite. O poder de Deus vai possuir você nesta noite.
A graça de Deus, Roberta, vai te alcançar nesta noite. Aleluia. É quando você está forte, é que você está fraco. É quando você está quebrado, você está forte. Sabe o que aconteceu? Começou a entrar no mundo do crime. Entrava, saía, saía, entrava. Entrava, saía, saía, entrava. Eu aí fui no meio também. Entrava, saía, entrava, saía. Aí Deus aí já estava irado. Ai, irmão, Deus já estava irado. Eu estava indo para assaltar. E aí assaltava e ia para a igreja. Botava terno, gravata, pregando e se prostituindo, cheirando pó nas bocas de fumo de Salvador. E Deus aí disse: vou pegar você. Vou pegar você. Aleluia. Aí um dia eu saindo de um negócio. Sabe aquelas irmãs de mistério? Que às vezes você julga. Você vê aquelas irmãzinhas do coque, cheia de Deus. Aleluia. Oh, macho, macandarama cheia. Ela chegou para nós dois, no meio da rua, e disse assim: assim diz o Senhor. Se a doutora Elisângela estiver me assistindo em Salvador, ela vai dizer a verdade. Ela disse: assim diz o Senhor. Eu abaixei a cabeça. Mesmo você afastado de Deus, Deus te dá um sinal. Mesmo uma pessoa afastada, a pessoa conhece a voz do Pai. Não adianta, porque você conhece a voz do papai. Aleluia. Ela disse: estou vendo 2 caixões que rodeiam vocês dois. Um está descendo, aleluia, e o outro roda no meio de vocês dois. E Deus está me dizendo que você descerá à sepultura. Na hora ele disse: eu mandou a profeta ir para o inferno. Eu abaixei a cabeça na posição de Aior e disse: Deus está falando. Porque Aior é o tipo da igreja que ouve a voz de Deus e abaixa a cabeça. Aleluia. Deus está falando. Parece que Deus não vai fazer nada, mas Deus faz. Ela disse: assim diz o Senhor, é contigo mesmo. Passou 2 semanas. Meu irmão assalta, faz uma saidinha bancária e compra uma moto bis. Vai para casa. Chegou em casa. Eu estou no sofá, sentado. Subi para o quarto. Nos dias anteriores, reconciliei com Deus. Falei: Senhor, é tempo de conserto na minha vida. Não dá para ficar dentro da casa de Deus de engano. Porque a Bíblia diz que o perverso não ficará na casa do justo. Eu reconciliei, Deus falou assim: a minha graça te basta. Sabe o que aconteceu? O grupo de extermínio entrou dentro da minha casa, encapuzados. Disse: cadê Aguinaldo? Eu olhei para eles, e o finado Robson olhou para mim e disse assim: não sei por que você não vai, mas ele vai. Aleluia. Quando o juízo de Deus chega, querido, não tem intercessão, não tem profeta e não tem sacerdote. A ira de Deus se manifesta no filho da desobediência. Foi e nunca mais voltou. Sabe onde eu fui encontrá-lo? Eu e a minha família,
lá nascia, dentro do mato, cortado, todo queimado. Dentro do enterro, não teve enterro, teve fechado, caixão fechado. Dentro do velório deles, eu fui visitá-lo. O Espírito de Deus, pastora, me visitou dentro do velório e disse assim: hoje eu estou te dando o meu temor. Tem gente que já perdeu o temor. Tem gente praticando pecado, tem gente praticando erros, que ele está dizendo: Deus não fala, Deus não ouve e Deus não vê. Perdeu o temor. Está dando para dar glória a Deus não, né? Glória a Deus. Aleluia. Caixão fechado. Eu abaixei a cabeça e disse: tem que me consertar. Agora eu encerro. O texto vai dizer, pastor Denis e pastor Carlos, depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou lugar para a arca. Ele preparou lugar para a arca de Deus e armou a tenda para ela. Então Davi disse, Marcelo, somente os levitas poderão carregar a arca. Glória a Deus. Eu vou repetir para você glorificar a Deus. Aleluia. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Por isso o Senhor o escolheu para ficar sempre ao seu serviço. Quando você conserta o erro, querido, não tem brecha para Satanás. Quando você confessa o pecado e confessa o erro, não tem acusação certa. Porque vai se cumprir o texto de Romanos, aleluia, porquanto agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, aquele que não anda segundo, aleluia, o Espírito, aleluia, mas aquele que anda segundo a carne, Deus condena. Aleluia. Vamos consertar? Pergunta para quem está ao outro lado, como é que você está levando a presença de Deus? Tem gente levando a presença de Deus para tudo que é lugar. Tem gente levando a presença de Deus para tudo que é lugar. Mas com a presença de Deus ninguém brinca não. Lembra de Sansão que estava levando a presença de Deus para Tímina? Lembra de Sansão que estava levando a arca, a presença de Deus, para o meio do mato, para o meio do vinhateiro, que Deus disse, não vai para Tímina. Ele vai. Aleluia. Tem gente levando a presença de Deus. Eu vou falar, Jesus, para lugares que Deus não quer que você entre, porque lá não é o lugar da presença de Deus, porque Deus é santo. É mensagem de juízo nessa noite. Mas no meio do juízo, Deus tem consolo para te dar. Deus está te exortando nesta noite, Deus está me exortando nesta noite, para que eu depois não venha dizer, foi Deus que me fez cair. Não foi Deus, porque o profeta avisa, aleluia, Deus avisa o profeta antes. Eu perdi amigos que eram pastores, que Deus avisou que iria cobrar. E Deus cobrou, e cobrou bonito. Aí as pessoas dizendo, Deus preparou e levou. Não, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ímpio é aquela pessoa que não pratica mais a piedade. Aleluia. Crente exerce o ministério da piedade.
os levitas poderão ficar nesse serviço. Tem gente que não canta e quer cantar. Tem gente que quer pregar, mas não prega. Fica na vocação que você foi chamado. Vamos lá? Sabe o que aconteceu? Davi vai fazer o segundo acerto. Ele vai chamar pessoas que exerciam o ministério de música. Aleluia. Por quê? Porque na primeira, Davi chamou quem ele bem queria. Tem Jai, Maraia, Calamachuia. Aleluia. Ei, Deus está falando comigo nessa noite. Isso aqui que eu vou falar é coisa séria. Aleluia, Deus vai levantar atalaias de verdade. Deus vai chamar profeta para compromisso. Ainda que a cabeça role no prato, ainda que a porta se feche, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Expulsaram Lutero, expulsaram Ediarde, expulsaram ele, mas a palavra não expulsaram. Ninguém pode ir contra a verdade. Se é para praticar mentira, volte para os seus delitos. Mas se você está vivendo a verdade, viva na verdade. Fale a verdade, pratique a verdade. Faça as coisas certas para depois você não quebrar a cara lá na frente. Aleluia. 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 Quando Davi fez as coisas certas, Davi foi bem sucedido. Quando você faz as coisas certas, as coisas dão certas. Tem gente fazendo jeitinho. Tem gente fazendo jeitinho. Tem gente dançando lá no mundo e dançando aqui dentro da igreja. Tem gente cantando lá no mundo e cantando aqui na igreja. Aqui não é bagunça. Aqui o cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. É tempo de Deus limpar o altar. É tempo de Deus levantar profetas de verdade. É tempo de Deus levantar atalaias de verdade. É tempo de Deus levantar os profetas João Batista. Ei, melhor você engolir muito pão agora do que os falsos profetas tirarem aplausos de vocês. Tem gente aplaudindo falsos profetas e matando os profetas. Aqui ele não prega, aqui ela não canta. Ainda tem remanescente nessa terra. Ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus que falam a verdade. Ainda tem talento na casa que tem, aleluia, a palavra da verdade. Se coloque de pé em nome de Jesus. Orabacalaxuricandaramacheia. Aleluia. Quantos ouviram Deus falar nessa noite? Essa mensagem veio de madrugada nos sonhos. Essa mensagem veio em sonhos nessa madrugada. Sabe como essa mensagem veio em sonhos? Eu estava em um lugar muito bonito. E tinha um homem que é amigo. Ele estava construindo muros. E de repente,
Esse amigo olhou para mim e disse: a mensagem é sobre a arca. Eu despertei deles. Quando foi 4 horas da manhã, eu estava no joelho orando. E quando eu acabei de pregar na minha sede, na minha igreja, Deus levantou um profeta e disse: muitos ouviram a minha voz e não me obedeceram. Dentro da minha casa espiritual, Deus usou um profeta. E o pastor presidente estava sentado. E o profeta foi até mim e disse: a minha palavra da verdade está na sua boca. E vou te levar para lugares grandes, aonde os homens não irão aceitar, mas é a minha palavra na tua boca. Você pode adorar Jesus nessa noite. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. É tempo de Deus restaurar. Deus quer restaurar, pastor Carlos, os louvores da igreja. Deus quer restaurar as mensagens que são pregadas nas igrejas. Mensagem de alta ajuda, mensagem de prosperidade, mensagem que vai dar certo. Não, querido. A mensagem é exortação, edificação e consolação. Tem hora que Deus consola o teu povo, mas tem hora que Deus exorta o teu povo. Deus exorta não é para te matar, é para te alertar. Calai, calamachúria. Ele canta raça. Pode louvar. Aleluia. Se você está sentindo de Deus nesta noite, dizer: Denis, eu quero fazer um concerto. Ah, mas eu sou crente. Crente também desvia dentro da casa. Charles Spurgeon disse que chegará o tempo que os apelos serão para dentro da igreja. Você sabia que os filisteus tiveram mais temor do que os hebreus? Porque a Bíblia diz que eles pegaram a oferta e disse: tem que levar a oferta. Para esse Deus tem que levar a oferta. Não pode receber lá de mãos vazias. Temor. Então entregue o seu melhor para Deus nessa noite. Entregue a sua adoração. Entregue a sua palavra. Entregue o seu culto nesta noite para Deus. A letra do papel não pode escrever. Não dá pra imaginar. Você que está na internet me assistindo, receba renovo de Deus. Receba poder de Deus, receba consolo de Deus. Ele faz comer. Meu Deus, soberano e forte até o fim. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz parar o inimigo. É a presença de Deus que vale mais na tua vida. Receba a presença de vitória. Receba a presença de Deus. Deus te faz. Receba a presença de Deus nesta noite. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Ninguém pode. Faz a nuvem
descer, faz a água subir. Se ele soprar, faz inferno. Ele tem poder, ele tem domínio. Entendeu que ó, pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. É noite de concerto nessa casa, meu irmão. Meu Deus, tem alguém aqui nessa noite que quer Jesus? Tem alguém nessa noite que quer Jesus?